Dia super especial na Editora Foco, 20 de agosto de 2024. Eu estou aqui para receber Heloísa Helena Barbosa e Vitor Almeida, que coordenaram essa obra Novas Fronteiras da Reprodução Assistida, Acesso, Direitos e Responsabilidades. Uma obra sensível, profunda, que, olha aí, Heloísa, bom dia, minha amiga, que vai mexer aqui com várias perspectivas e percepções que temos sobre a reprodução humana assistida. Amélia, bom dia, minha amiga. Olha só, deixa eu já convidar aqui a doutora Heloísa. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Vitor. Rapidamente, enquanto eles entram, Heloísa Helena Barbosa, doutora em Direito pela UERJ, em Ciências pela UFP. Quem já está aqui comigo. Fala, Vitor. Bom dia, amigo. Bom dia, Léo. Tudo bom? Prazer estar aqui com você mais uma vez para apresentar essa obra, que é uma obra que a gente tem um carinho muito grande, assim, fruto de vários debates e diálogos. Cara, que obra incrível. Que obra incrível. Eu não estou falando porque são vocês. Heloísa, você já está com a gente, mas acho que a câmera está virada, querida. A câmera está virada, vamos ver. O que é câmera virada? É assim? Isso, pronto. Incrível. Estou ficando muito sabida nessas coisas. Você sempre foi. Tudo bem? Bom dia. Novo, papo agradável. Sim, é sempre um prazer estar com vocês. Em torno dessa obra maravilhosa. Eu li aqui a apresentação e não vou roubar de vocês todo o brilhantismo que ela já traz no debate do tema, né? Mas eu percebo que existe ali um fio condutor muito relevante que fala não só do hiato de algumas legislações, como de algumas dificuldades que o ser humano normal ainda convive com a temática da reprodução assistida. Vitor, vamos deixar a Heloísa começar? Sempre. Obrigado, querido. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês. E esse tema, falando mais diretamente do assunto, né? Esse tema é um tema, parece que inesgotável, porque eu pesquiso esse tema há muitos anos, não vou nem dizer quantos, mas há mais de 20 anos, com certeza. E o que acontece? A cada momento, nós constatamos que se abre um leque de problemas. Essa que é a verdade, né? E justamente o que a gente tem procurado, eu e Vitor, fazer? A cada momento, seguir uma linha, seguir um rumo de pesquisa para tratar ou buscar algumas respostas. Agora, especificamente, o que a gente tem insistido, e foi exatamente esse ponto que você destacou, a falta de legislação tem ensejado muitos problemas, muitos problemas. Porque o que nós temos de legislação, né? Nós temos, como eu tenho chamado, 3 acanhados incisos de um artigo do Código Civil. E o resto é legislação do CFM, que cá entre nós, embora entre nós nunca exista na internet, né? Mas, enfim, cá entre nós, fica muito ao sabor da linha de condução do Conselho Federal de Medicina. Ou mais conservadora, ou menos conservadora, mas o fato é que os problemas vão se multiplicando e o que nós tentamos trazer aqui foi exatamente alguma coisa desses problemas, a começar pela falta de legislação e alguns pontos que nós vamos destacar aqui brevemente, que são as questões que só se renovam. Quer dizer, você tem antigas questões não resolvidas e novas questões que estão postas. Vamos passar para o Vitor para eu não monopolizar. Eu falo muito, viu? Então tem que me segurar um pouco. E é sempre um prazer te ouvir, professora Heloísa. Léo, eu acho que assim, o que eu posso, né, complementar, né, se é que eu consigo complementar aqui a fala já tão bem feita da professora Heloísa, é que é uma obra que tem uma consistência, porque ela é fruto de muito debate durante uma disciplina que eu tive o prazer de acompanhar a professora Heloísa ainda nos idos de 2022. Né, a gente teve a oportunidade de lecionar Direito das Relações Existenciais no âmbito do programa de pós-graduação em Direito da UERJ. E esse livro, na verdade, ele surgiu da necessidade da gente revisitar uma obra seminal, pioneira, da professora Heloísa Helena Barbosa, né, a filiação em face da inseminação artificial e da fertilização in vitro, que foi publicado logo depois que o Conselho Federal de Medicina tinha editado a sua primeira resolução, ainda em 1992,
né? Essa obra, na verdade, é uma obra que é considerada aí, né, pioneira, vanguardista nesse tema, né, a partir da sua perspectiva jurídica. E nós tivemos o trabalho de tentar reatualizar alguns temas, Léo. E assim, duas conclusões são importantíssimas, né? Primeiro é que no ambiente normativo nós tivemos uma evolução, um progresso muito pequeno, assim. Como a professora já bem disse, nós continuamos sendo ainda predominantemente regulados por resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, 3 décadas depois, o cenário é muito parecido. A legislação ela mudou muito pouco, né? Com a inclusão de pouquíssimos artigos, poucos incisos, ainda muito nebulosos, né? Digamos de passagem. Os incisos, o 1597 do Código Civil e também o artigo 5º da Lei de Biossegurança, né? Para a gente citar aí a rarefeita, né, normativa sobre o tema, né? E uma outra conclusão também que a gente chegou, que eu acho que é importante mencionar e perpassa todos os artigos, né? É que é um tema que fala muito sobre uma novidade, um admirável mundo novo, né? A gente está aqui ainda perplexos, né? Com muitas das inovações e a tecnologia, né? As tecnologias reprodutivas avançaram muito em 3 décadas, também é importante mencionar, né? A lei pouco mudou, né? Mas as tecnologias reprodutivas mudaram de maneira muito vertiginosa, mas os problemas ainda são muito parecidos, Léo. Então, assim, a gente ainda tem a questão do acesso, que é uma questão latente, né? É uma tecnologia ainda muito cara, né? A reprodução humana assistida ainda acaba, né, sendo aí para um público muito específico, né? Em virtude dos altos valores envolvidos, né? A gente ainda não tem uma diretriz nítida sobre a responsabilidade de todos os atores envolvidos, né? Dos participantes, pacientes, clínicas, hospitais, médicos, né? E novos temas também passam a surgir ainda sem regulamentação, diagnóstico genético pré-implantacional, né? Entre outras questões. Então, revisitar esse tema a partir da obra da professora Heloísa 30 anos depois, ao mesmo tempo em que trazem novas fronteiras, né? Que foi o título que a gente escolheu, mas também, e infelizmente, acaba, né, demonstrando para a gente que, do ponto de vista jurídico, a gente caminhou pouco ainda sobre essa temática. O Vitor, você fala de uma questão de acesso. E na apresentação da obra, primeiro parágrafo, me toca muito essa mensagem que vocês trazem assim. O desejo de ter filhos descortina uma verdadeira jornada reprodutiva para muitas pessoas e casais que buscam ter sua prole. É uma dicotomia, né? Esse desejo frente a esse acesso, né? É uma loucura, mas é uma loucura da realidade brasileira ou isso é um consenso mundial? É difícil ou não? Na Espanha, quem quiser engravida. Como é isso no mundo? Eu tenho certeza que vocês têm esse olhar, né? Olha, eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu acho importante essa questão do que você tocou do desejo, né? Desejo de ter filhos é um desejo humano. Embora hoje, por incrível que pareça, há muitas pessoas que não querem mais ter filhos, muitos jovens não querem mais ter filhos, Está até ótimo. não, e pelo seguinte, pela dificuldade que está, a complexidade da vida no mundo inteiro. Só que essa questão do desejo de ter filhos, ela veio, ao longo do tempo, se juntar a uma situação social que responde uma parte da sua pergunta, que é o seguinte: no mundo inteiro, as curvas de fertilidade, de fecundidade, estão descendentes. Inclusive no Brasil, onde há essa impressão, porque hoje é uma impressão, basta ver os números do IBGE, nós trouxemos inclusive alguns números aqui no nosso trabalho. O que é a fertilidade? As mulheres não estão mais engravidando. Por N razões que medicamente são bastante explicadas, que nós não vamos entrar nisso agora. E os índices de fecundidade, que são os casais, inclusive heterossexuais, que querem reproduzir, também não estão conseguindo reproduzir. Quer dizer, para além de um desejo, tá, a questão das técnicas de reprodução assistida começa a assumir um lugar de importância social, porque não é necessário que nós desçamos aqui a detalhes do que significa, em termos sociais, uma curva descendente de nascimentos. Esse é que é o problema.
né? Há muito tempo se fala da inversão da pirâmide demográfica, ou seja, nós temos está invertendo, ou seja, nós estamos agora, normalmente você tem pouca gente com muita idade e muita gente com pouca idade, né? Ou seja, até para que esses mais novos possam mover a economia e sustentar e amparar os mais velhos. O que está acontecendo? O perigo é essa pirâmide realmente se inverter. Ela já está, eu diria que ela já está mexida, né? Já que você tem essas curvas demográficas modificadas. E o que acontece? Nessa medida, esse desejo de ter filhos, ele começa a assumir outras proporções. Tá? Do desejo passa a ser até uma necessidade social que as pessoas se reproduzam. Tá? E o que a gente está vendo? A reprodução assistida que estava dentro da chamada medicina dos desejos, quer dizer, eu quero ter um filho, mas não posso, mas eu sou rica e posso, rica entre aspas, né? Eu tenho condições de buscar uma técnica de reprodução assistida, isso hoje tem que ser encarado não mais como um capricho, com a vontade daqueles que têm mais condições, etc. Não. Além de tudo, e eu diria sobretudo, o direito à reprodução ele está compreendido na chamada autonomia reprodutiva, que é constitucionalmente assegurada. Por conseguinte, tem que ser dado acesso a todos que queiram, todas as pessoas que queiram fazer o seu planejamento familiar. Isso é constitucional, isso não se discute. O que a gente constata para não monopolizar aqui? Que essa preocupação como programa de governo é muito tímida. Né? Logo que que as técnicas explodiram e que a Constituição entrou em vigor, foi promulgada, e o que aconteceu? Havia uma portaria do Ministério da Saúde que regulamentava o uso das técnicas no SUS. Depois, eu vou lhe ser muito sincera, o que nós constatamos? Essa portaria foi revogada, depois não foi, depois aquela que a gente chama tecnicamente, né, tecnicamente entre aspas, porque é um termo que se usa muito no direito, um cipoal de normas, um embaralhar de normas administrativas, e o fato é que hoje, ao que a gente sabe, poucas unidades de saúde fazem as técnicas, melhor explicado, são técnicas só de inseminação artificial. E o resultado disso, para ratificar o que o Vitor falou, os problemas vão se renovando, vão se acumulando. Qual é o resultado disso? Uma questão que está agora para ser apreciada pelo Supremo, complicadíssima, que é a inseminação caseira. Tá? A inseminação caseira, ela trouxe mais um rol de questões a serem discutidas e resolvidas. Quer dizer, não sei se eu respondi tudo que você... mas eu acho que os pontos principais é esse, ou seja, esse desejo hoje, ele se potencializou não só como um desejo, como uma necessidade social, quer seja pelo ponto de vista demográfico, quer seja pela imperatividade de se dar o direito de todos terem filhos. Acho que só em adição mesmo, assim, a gente chama de verdadeira jornada reprodutiva, né? Basicamente por 3 grandes motivos, né? O primeiro dele é que qualquer casal, ou qualquer pessoa, né? Pessoa solteira, casal heterossexual, homossexual, tem um custo emocional participar dessas técnicas de reprodução humana assistida, porque a taxa de sucesso, apesar da evolução, ainda é muito pequena, né? Então, estima-se que entre 15% a 20% dos ciclos, né, realmente venham a vingar, né, e o casal, a pessoa venha a concretizar o projeto parental, né? Então, tem um custo psicológico, emocional, que nem sempre é colocado dentro dessa equação, que a gente acha que é importante mencionar. Além disso, há também ainda muitos desafios jurídicos, em virtude da insegurança, né? Então, qual o destino desses embriões excedentários, né? Eu preciso de testamento para indicar a destinação desses embriões. E em caso de divórcio, separação, dissolução da união estável, como ficam esses embriões, né? A participação de uma terceira, como uma gestante substituta, um doador, né, de gameta, masculino ou feminino, né? Qual que seria aí, eventualmente, o risco de, no futuro, ser reivindicada a paternidade ou maternidade? Então, são questões que ainda geram uma certa insegurança.
E, por fim, eu acho que eu também gostaria aqui brevemente de citar essas técnicas, né, esse conjunto de técnicas gera, na minha opinião, um paradoxo, né? E que paradoxo é esse? Ao mesmo tempo em que ela permite que normalmente grupos, né, minoritários, grupos vulnerabilizados possam ter acesso ao projeto parental enquanto direito fundamental, como bem disse a professora Heloísa, né, o direito ao planejamento familiar, normalmente eles são os primeiros a serem excluídos, né? Então, essas técnicas permitem que casais homoafetivos, né, homossexuais possam ter acesso. Mas, em regra, eles que sofrem a maior parte de restrições, ou porque precisam ir para outros países concretizar esse projeto, porque aqui não vão conseguir em virtude das limitações da resolução do Conselho Federal de Medicina, ou porque é difícil conseguir gestante substituta, doação de material genético. Se a gente for pensar também, né, em pessoas transexuais que eventualmente queiram também fazer uso dessas técnicas, né, ter o recurso a essas técnicas, pessoas solteiras, né? Então, há um paradoxo social, porque ao mesmo tempo que essas técnicas poderiam auxiliar em muito pessoas que são estigmatizadas, que têm maiores dificuldades para conseguir, né, a concretização do projeto parental, elas são as primeiras a serem excluídas ou as primeiras a terem o maior número de obstáculos para ter esse acesso, né? Pessoas já, né, a partir de 50 anos, que a nossa resolução exige um consentimento qualificado, especial, o que vai gerar aí uma série de discriminações, uma série de dificuldades no acesso. E aí, um ponto final também é importante mencionar que, historicamente, pessoas inférteis ou estéreis, elas sempre foram socialmente marginalizadas, né? Porque o ter filhos, né, socialmente é uma pressão social, né? Ela é socialmente bem-vinda, né? Mas, por outro lado, também a medicina vem relatando, Léo, que os números eles vêm aumentando em virtude de uma série de fatores, tá? Que vai desde estresse até passando por outras questões como alimentação. Mas os números estão aumentando em relação às pessoas que apresentam dificuldades para poder ter naturalmente seus filhos, né? Então, a infertilidade e a esterilidade também tem números maiores ao longo dos últimos tempos por uma série de fatores, né, que a medicina vem aí né, expondo, né? Então, isso também é importante dizer. Cada vez mais a busca por reprodução humana assistida tende a aumentar em virtude dessas questões. Ô, Vitor e Heloísa, vocês nos cativam aqui com uma fala tão fluida, tão integrada. Vocês têm uma confluência de ideias que é maravilhosa e que faz da obra o que ela é. A obra, para aqueles que não sabem, ela é fruto dos estudos da linha de pesquisa de Direito Civil do curso de mestrado e doutorado em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que a Heloísa conduz. Não é isso mesmo, Heloísa? É isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos, só para esclarecer, nós temos uma linha de pesquisa que está dentro da linha de Direito Civil, do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e nós temos, paralelamente, no âmbito da faculdade também, um núcleo de estudo e pesquisa em biodireito, em que um dos carros-chefes, né, que nós temos lá é exatamente a reprodução assistida, dada a sua, como eu já frisei, sua complexidade e diversidade de problemas. Magnífico. E a gente volta e meia, a gente reúne um grupo e publica os nossos estudos, né, o resultado dos nossos estudos. Essa obra especificamente, Léo, são 16 artigos e nós temos a participação de 19 coautores, né? Então, uma obra no seu sentido mais genuíno coletiva, né? Eu e a Heloísa conduzimos os trabalhos, mas sem dúvida não seria possível essa publicação sem a participação dos mestrandos, doutorandos do programa de pós-graduação da UERJ, que participam tanto das nossas disciplinas, como também têm participado aí muito ativamente do NEPBio, né? Do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Biodireito, que faz essa ponte, essa integração entre graduação e pós-graduação. Maravilha. E para florear ou para ilustrar isso que a gente está falando, eu vou ler o penúltimo parágrafo da apresentação e vou fazer um sobrevoo aqui sobre alguns temas leves que foram trazidos no debate para então convidá-los a explicar ou apresentar o artigo que vocês dois escreveram juntos. Então, o penúltimo parágrafo da apresentação começa assim: Novas fronteiras da reprodução assistida, acesso, direitos e responsabilidades, é obra que procura colaborar no preenchimento de importante lacuna da bibliografia jurídica nacional e busca condensar, sob múltiplas perspectivas, o exame de temas que ainda clamam por encaminhamento jurídico e cujo debate de nós somente pode ser obtido por meio de reflexão efetivamente conjunta e colaborativa, por meio de esforço coletivo.
E eu vou destacar alguns dos textos que estão aqui, frisando que no site da Foco as pessoas conseguem baixar a degustação, onde lá tem a introdução de todos os artigos, para que assim todos saibam da amplitude da obra. Mas assim, me chama muita atenção o acesso à reprodução assistida por pessoas idosas. Gente, que tema lindo. Responsabilidade civil diante da recusa de entrega ou recebimento da criança na gestação por substituição. Complexo isso, meu Deus. Sexismo e edição genética. Novas práticas sem reprodução humana assistida. Novas formas discriminatórias de eugenia privatizada. Heloísa, pelo amor de Deus. Autorização para concepção pós-mortem e validade da forma. Comentários ao RESP 1918, 421 de São Paulo. Me arrepia. E aí, convido vocês a falarem não só desses que eu levantei, mas do artigo de vocês. Os revolucionários efeitos das técnicas de reprodução assistida. A permanência de questões jurídicas em aberto. Luísa, vou começar com você, viu, Vitor? Com Vitor ou comigo? Pode ser com você, Luísa. Tá. Eu vou aproveitar aí o gancho do que o Vitor já falou e que isso transparece muito, né? Isso a gente vê emergir do conjunto dessa obra. Quando a gente fala nos efeitos revolucionários, é no sentido, primeiro, que as técnicas de reprodução assistida modificaram o processo ainda é, né, fisiológico de reprodução humana. Né? Isso era impensável, você ter a concepção de um embrião humano fora do útero fora do organismo, do corpo de uma mulher, porque a concepção não ocorre no útero, como nós sabemos. Mas, enfim, então, começa por aí. Isso fez, eu até já usei essa expressão em alguns escritos meus, uma implosão das relações familiares de início, né? Porque quem é pai, quem é mãe, quem vai gestar não é a mãe. Quer dizer, você implodiu todas as estruturas familiares, inclusive aquelas mais tradicionais. Não só as familiares, porque na hora que você começa a alargar o horizonte de quem pode reproduzir, tá? O que acontece? O que nós verificamos? Que você implode também as trancas que existiam de uma série de situações inimagináveis. Como que uma pessoa idosa pode reproduzir? Aí você vem perguntar, mas pode reproduzir? Pode, tá? Pode. Até que idade? É outra questão. Mas será bom para a criança? Porque se discute muito isso, se os pais são idosos, quem vai criar o filho mais adiante? Enfim, e por aí vai. O que eu digo? Essas trancas são assuntos que até hoje eles estão atrás de uma porteira que a muito custo a gente está abrindo. Questão de idade, questão de gênero. Então, mas mulher com mulher vai ter filho? Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Homem com homem, nem pensar. O homem grávido, como já houve no caso de trans, entende? Quer dizer, você começa exatamente a revolucionar nessa hora que você quebra esse portão e diz, olha, aquilo que parecia impossível não é mais. Tá? E daí vem essa série de questões que foram surgindo e algumas delas estão tratadas aqui. Tá? Quer dizer, essa questão da discriminação é muito importante. E é muito importante frisar o seguinte, até conectando com a sua primeira pergunta, no mundo inteiro isso acontece. Tá? A gente observa que você tem legislações mais restritivas, outras menos restritivas, ou seja, tem sido uma luta enorme no mundo inteiro para, primeiro, até a própria reprodução assistida de casal hétero, né, normativo, como a gente gosta de chamar, às vezes não é possível, por exemplo, a gestação por substituição. Em alguns países. Tá? Outro proíbe, francamente, a reprodução por casais homoafetivos, e por aí você vai vendo que a revolução começa aí, não só de quebrar uma situação que era só pertencente à natureza, né? Que era a reprodução, como também de ir além e permitir reprodução por pessoas que jamais poderiam reproduzir. Vou deixar agora o Vitor ir adiante aí.
Bom, na verdade, assim, se a professora Heloísa ela focou um pouco mais nos efeitos revolucionários, acho que cabe aqui a gente, ainda dentro da apresentação do nosso artigo, né, que é um artigo panorâmico, né, sobre a temática, falar sobre essas questões em aberto, né? Como a gente mencionou antes, ainda há uma carência muito grande de normas jurídicas de lei em sentido estrito. Muito embora a gente possa dizer que não existe aí um vazio absoluto, porque o Código Civil menciona ainda que incidentalmente a lei de biossegurança, é preciso também sempre trazer a lei do planejamento familiar, mas acho que é muito importante hoje o profissional também se atinar para a regulamentação administrativa, né? Que tanto tem ficado a cargo, principalmente do Conselho Federal de Medicina, e desde o início dos anos 90, como já mencionado, mas que na última década também passou a contar com normativas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, que também tem tentado aí facilitar, sobretudo a partir da ótica registral, né, o registro civil de filhos havidos de reprodução humana assistida, porque casais homoafetivos, né, sempre tiveram muita dificuldade em registrar em nome das duas mães, né, da dupla maternidade ou da dupla paternidade, né, em virtude do sistema registral que nós temos, né, que em regra a mãe é aquela que, né, tem um nome na declaração de nascido vivo, é aquela que dá à luz, né, e aí, de fato, esse mosaico legislativo tem aí trazido algumas perplexidades, né? Então, isso traz a necessidade do profissional do direito hoje compreender muito adequadamente todo esse tecido normativo, que não é um tecido muito simples, Não. porque há uma constante necessidade de releitura, principalmente dessas normas, né, administrativas, né, à luz da Constituição, porque muitas dessas normas, obviamente, não estão aí devidamente filtradas, né? Não estão devidamente compatíveis com a Constituição. Então, os efeitos são revolucionários. Acho que o direito ainda não está muito bem preparado, né? Foi isso que a gente quis demonstrar no nosso artigo. E uma palavra final. Ainda que não haja norma sobre o assunto, ainda que não haja lei específica sobre reprodução assistida, que nós aguardamos há mais de 30 anos, né? Essa discussão no Congresso Nacional, sem nenhum resultado prático efetivo ainda, isso não pode significar o abandono das técnicas, isso não pode impedir o acesso a essas técnicas, porque isso é fruto de um direito fundamental, isso é fruto do direito ao livre planejamento familiar, mas com a necessidade de um olhar muito atento dos intérpretes, dos juristas, de proteger a dignidade de todos os envolvidos. Estamos falando aqui de pessoas, independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, e também da proteção desses embriões humanos, né, que são produzidos por força do uso dessas técnicas. Né, temos um tempinho aí? Temos um tempinho? Eu vou tentar responder de forma mais objetiva uma indagação sua que é muito importante, né? Quais são as questões em aberto? Eu poderia dizer, assim, para tentar sintetizar, que nós temos antigas questões e temos novas questões, tá? Das antigas questões, a primeira delas nós já falamos aqui, que é a questão do acesso, que tem que ser garantido a todos, tá? Temos que falar também uma outra questão muito importante que o Vitor acabou de mencionar, que é a questão do registro, tá? O registro de nascimento das crianças fruto de reprodução assistida, olha, a rigor dos rigores, a regulamentação não é legal no sentido de uma lei formal, de uma lei, por exemplo, previsão na lei de registros públicos. Quem está regulamentando isso ainda é o Conselho Nacional de Justiça, né? E faz uma regulamentação. Olha, foi ótimo, porque sabe o que acontecia? A criança nascia e não podia registrar no registro civil o nascimento daquela criança, porque não tinha como colocar o nome da mãe jurídica, ou seja, daquela que seria a mãe, especialmente, por exemplo, nos casos das técnicas que se valem de maternidade de substituição. Perdão, esse termo maternidade não é bom. Da gestação por substituição ou de substituição, aí até a preposição tem sido discutida, né? Se é de, por, enfim. Por quê? Porque, de acordo com o regulamento, a legislação vigente, existe a chamada declaração de nascido vivo. Na declaração de nascido vivo, consta o nome da mulher que deu à luz, da mulher que teve o parto. Esta que é a mãe até a segunda ordem, como sempre foi, né? Porque jamais se cogitou que aquela mulher pode acontecer e que não será ela.
Então, uma questão antiga, essa questão dos registros de nascimento. Outra questão antiga, né, a questão do anonimato dos doadores. Vão se manter, não vão se manter o anonimato? Até que ponto? Já se flexionou um pouco, porque é um direito do filho saber sua origem genética, e isso já é permitido até na adoção, então passou a se admitir também nas técnicas de reprodução, mas para casos específicos, o CFM já havia previsto, por exemplo, para detecção de doenças geneticamente transmissíveis, etc. E vamos então para problemas mais novos, né? E tem uma série, tá? Tem uma série, eu estou citando aqui, os que estão me vindo de memória, né? Eu acho que nós temos aqui um universo aberto em relação aos embriões que estão crioconservados, aos embriões congelados. Inclusive, Esse universo... Como? tem inclusive um artigo sobre esse tema no livro também. Exatamente. Sim. Esse é, para mim, um dos problemas mais tormentosos, não só para fins jurídicos, tá? Não só tem aqui, tem o banco de gametas e embriões, né? E olha só, qual é o problema? Vamos tentar sintetizar. Desde que as técnicas de fertilização in vitro passaram a ser realizadas, o que se verificou é que você tem que congelar embriões. A ideia de transferência fresco, ela é muito reduzida, hoje já é possível, transferência fresca é você fazer um embrião e implantar. Mas mesmo assim não faz o embrião e implanta, porque o embrião tem que levar alguns dias para ver a reprodução celular, se ele é viável, etc. Então, essa ideia de que tira aqui o embrião e bota lá, isso eu acho que não estou falando nenhuma heresia médica, porque isso não é viável. Mas, enfim, desde que se congelam embriões, a primeira pergunta que ainda não está respondida no mundo inteiro é o que fazer com eles, né? Porque uma vez que o casal tenha os desejados, né, voltando ao início, filhos, sobram embriões normalmente. Aí foi toda aquela discussão a respeito da possibilidade de pesquisa com embriões, aquela célebre discussão sobre o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que foi julgada pelo Supremo, um dos julgamentos históricos permitiu a pesquisa. Tá? Então, a outra questão que vai nessa linha aí é que não só se pode usar o embrião para pesquisa, como também há uma série de procedimentos que cada dia se multiplicam com esses embriões, como diagnóstico pré-implantatório e outras possibilidades de estudos e programação, inclusive quando eu falo em programação, que é outra questão que juridicamente está sem resposta, e tudo isso que eu estou falando tem uma profundidade de questionamento ético inimaginável, tá? Que é a questão da edição genética. Tá? É possível fazer edição genética, não é possível fazer, até que ponto devemos ir, até que ponto não podemos chegar. Tá? Então, assim, só digamos assim, uma pequena demonstração, porque cada um desses tópicos que eu citei, ele se desdobra em questões, como eu já afirmei, jurídicas e éticas de altíssima indagação. Altíssima indagação. Eu acho que, e se você for ver, voltando só à dicotomia que eu fiz aqui, você tem questões antigas, né, como o destino dos embriões excedentários, e novas questões que esses mesmos embriões receberam. O que eu vou encerrar aqui, essa breve incursão que eu fiz sobre essa problemática, é o seguinte: a pergunta mais profunda que está aberta, com certeza, no direito brasileiro, e acredito que em várias partes do mundo, se não em todas as partes, é o seguinte: o embrião congelado é pessoa ou é coisa? Nossa. Né? Sim, porque pelo direito brasileiro só se adquire a personalidade, ou seja, o reconhecimento como humano, com o nascimento, com vida. Né? Já tem quem atribua. Não, mas já desde a concepção, como o Código Civil diz que está protegido, ele já teria personalidade. Ai, isso me assusta. Porque se tem personalidade, você vai ter que tomar outras providências, né? Outras providências, porque se morrer, por exemplo, morreu o quê? Uma pessoa. Tem transmissão? Não tem transmissão? Percebe que você começa, quando você firma um conceito, você atrai todos os institutos pertinentes àquele conceito. Né? É o que nós vemos. Então,
tem essa pergunta, se o embrião é coisa ou é pessoa, e isso, vou fechar aqui com uma repercussão prática importante. Pergunto eu, se é coisa, como muitos querem, se é coisa, estão importando embriões. O tratamento é o quê? De importação, exportação, paga imposto? Como é que é? Tá? Como é que funciona isso? Resumindo, para não deixar em aberto, o que eu penso? Eu tenho defendido há algum tempo que a proteção do ser humano em formação, que começa lá com dois gametas, com 2 células, ela tem que ser progressiva. Quanto maior o desenvolvimento, maior a proteção. A tutela tem que começar lá desde o início. Não é pessoa nem coisa, é um ser humano na sua fase mais remota, mais primordial de constituição, e vai ter que ter uma tutela condizente, por exemplo, evitar a coisificação, impedir a comercialização, e vamos por aí afora. Tá? Quer dizer, eu acho que isso eu tenho defendido e estou cada vez mais firme nessa defesa. Nós não podemos dar a um embrião que está ainda na sua fase mais primária de desenvolvimento, o mesmo tratamento que se dá a uma criança já nascida, ou mesmo em gestação. Então, quando está em crioconservado, vai ter uma proteção. Quando estiver em gestação, vai ter outra proteção, mais ampla, mais segura. E quando nascer, aí já é uma pessoa, terá os direitos e a proteção que lhe são destinados, inclusive constitucionalmente. Vê que o assunto é simples, né? Vitor, tá com você, meu amigo, arredondar isso. Na verdade, até por causa do tempo, Léo, acho que eu vou fazer só 2 agradecimentos aqui, que ficou faltando desde o início da nossa fala, né? Primeiro, agradecer o professor Guilherme, seu áudio falhou. Isso. O professor Guilherme Calmon, que muito gentilmente aceitou prefaciar a nossa obra, então deixar registrado aqui o nosso agradecimento. Mas também agradecer a Editora Foco, a capa ficou lindíssima, tanto a você quanto a Roberta Densa, né, que sempre nos ajudam, colaboram. Então, se o livro não tivesse saído pelos tipos da Foco, não teria saído dessa forma. A gente ficou muito feliz com o resultado final, tanto eu quanto a professora Heloísa. Então, só mesmo uma nota de agradecimento aqui, em virtude do tempo, tá? Obrigado. Vitor, vocês são, além de queridos, vocês trazem debates como esse, que enriquecem demais o cenário jurídico, que mexem com a capacidade de reflexão não só de um jurista, mas de um ser humano que tem interesse na temática, que dá ao direito uma aplicação, uma aplicabilidade que distancia-se muito daquela discussão etérea que muitas vezes a gente vê de um direito que não tem uma função para a sociedade. Vocês, pelo contrário, vocês estão sempre lutando por esse direito que interage, que integra, que traz solução, que provoca reflexões. Então, nós é que ficamos muito agradecidos sempre. Prazer, eu e a Roberta, a gente borbulha quando o Vitor manda e-mail. Muito obrigado. A ação do direito é essa, né? Cuidar das pessoas. Então, a gente acredita muito fortemente nisso, e as obras seguem também um pouco esse princípio. Muito bom. Eu só tenho a agradecer muitíssimo, vou subscrever todas as palavras do Vitor para não ocupar mais tempo e dizer que é sempre um prazer enorme estar com vocês e parabenizar a Editora Foco pelo trabalho que vem desenvolvendo, de desenvolver boa qualidade das publicações, não só no conteúdo, como também na própria apresentação, que é muito importante, especialmente para os jovens. É um livro fácil de ler, a capa é bonita, enfim, muito atual. Parabéns. Nós é que agradecemos sempre. Todos que nos acompanharam ao vivo, em reprise, Spotify, Amazon, Martins Fontes, queremos deixar nosso agradecimento. Sabemos que o tempo de vocês é escasso, raro, mas nos empenhamos para trazer encontros como esse aqui, que nos engrandecem muitíssimo. Muito bom. Fiquem todos com Deus, com saúde, e até o próximo encontro. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado. Incrível, obrigado.